Olá, seja muito bem-vindo ao canal Vocação Jurídica. Se essa for a sua primeira vez por aqui, muito prazer. Meu nome é Roberta Renault, eu sou advogada criminalista e criei esse canal com o intuito de prestar informações sobre o funcionamento de um processo criminal na prática, sempre de forma objetiva, para que você consiga entender conceitos também de direito penal, direito processual penal, seja você um advogado, um estudante de direito ou talvez, quem sabe, um familiar de um preso que está sendo processado criminalmente e deseja saber um pouco mais sobre os direitos que ele tem e como vai acontecer o julgamento dele e até o cumprimento da sua pena caso venha a ser condenado, tá bom? Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre o nosso tema queridinho, pelo menos a maior parte dos seguidores sempre me pede sobre execução penal. E a gente vai tratar aqui da forma da progressão de regime. Afinal de contas, quem começa a cumprir uma pena, ou seja, uma pessoa que veio a ser condenada e que está dentro de uma unidade prisional cumprindo pena, a maior vontade, o maior desejo é que ela possa progredir de regime rapidamente. Concorda comigo? Para aqueles que não são estudiosos da área, para aqueles que estão me assistindo pela primeira vez, vão entender melhor. Quando o juiz ele condena alguém à prática de um crime, ou seja, ele considera aquela pessoa culpada de ter praticado determinado delito, ele fixa uma pena e ele fixa também um regime inicial de cumprimento de pena. Ou seja, ele diz onde aquela pessoa vai cumprir a pena inicialmente. Então, vamos imaginar que o Ricardo teve uma pena de 9 anos e foi fixado para ele o cumprimento no regime fechado. Significa dizer que ele vai ficar num estabelecimento com uma segurança maior, certo? Bom, o fato dele começar no fechado não significa que ele vai ficar eternamente no fechado até cumprir toda a pena. A nossa lei de execução penal, ela permite que a pessoa vá mudando de regime. Então, ela sai do mais gravoso, vai para o intermediário, até chegar ao menos gravoso. Então, Ricardo, durante um tempo, sai do fechado, vai para o semiaberto e depois vai para o aberto. A questão aqui do vídeo é dar dicas para vocês de como que essa progressão, essa mudança entre os regimes do fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto pode ocorrer de forma mais rápida. O que pode ser feito para acelerar isso, ok? Então vamos lá. A primeira dica ela vai para os advogados que têm um conhecimento técnico, que atuam na área de execução penal. A primeira coisa a ser observada é se todas as informações daquela pessoa que está cumprindo pena estão corretas, se estão inseridas no processo de execução penal. O que é o processo de execução penal? É o processo que acompanha o cumprimento da pena. Então, desde o momento em que a pessoa começa a cumprir até o momento que ela sai. Isso tudo é capitulado, é registrado nesse processo. Então, a primeira coisa que tem que ser observada é se está tudo ali certinho. O que está certinho? Por exemplo, qual foi a condenação do Ricardo, que foi fixada lá na sentença? A gente falou aqui no caso 9 anos. Essa informação está correta no processo? Quando que ele praticou esse crime? A data do crime é importante para a gente saber qual a lei que vai aplicar. Lembra do pacote anticrime que eu já falei em outros vídeos, que trouxe regras mais severas para a progressão de regime? Dependendo da data do crime, esse pacote anticrime não se aplica. Então tem que estar lá no processo a data exata em que o Ricardo praticou o crime. Outra coisa, o Ricardo ficou preso preventivamente, ele aguardou o processo privado da sua liberdade.
Se ele aguardou, essa informação deve constar também no processo de execução penal. Para quê? Para que seja descontado do tempo total da pena. E tem outras informações. Por exemplo, a natureza do crime. O crime que o Ricardo praticou, ele é um crime hediondo ou é um crime comum? Se for hediondo, a forma da progressão é diferente. Se for comum, a progressão é menor. Então, tudo isso o advogado tem a obrigação de verificar no processo de execução penal, logo depois que ele é instaurado, logo depois que a pessoa começa a cumprir a pena. Se faltar alguma informação, o advogado é obrigado a pedir a inclusão ao juiz. Ele vai fazer uma petição e ele vai pedir para acrescentar essa informação. Se por acaso a informação que estiver lá for errada, por exemplo, a pena era de 9 anos e colocaram uma pena de 11 anos, aí o advogado vai pedir a retificação para que seja corrigido. Isso é muito importante para que a progressão seja calculada da forma correta, ok? Essa é a primeira dica. A segunda dica é uma dica voltada para o próprio apenado, para aquela pessoa que está cumprindo a pena no local. Então, se você é familiar, né, desse apenado, se você é advogado dele, qual é o melhor conselho que você pode dar ao seu cliente? Para ele manter, no mínimo, um bom comportamento carcerário. Todos os benefícios que ele for pedir, né, que na verdade não deveriam nem ser chamados de benefícios, de direitos, mas se ele for pedir progressão de regime, visita periódica ao lar, aquela possibilidade de ir até a família, se ele for pedir uma saída temporária, tudo que ele for pedir ao longo do cumprimento da pena, isso, a grande maioria, vai depender do bom comportamento dele. Então, se ele não tiver um bom comportamento carcerário durante o tempo que ele permanecer lá na unidade, cumprindo pena, ele fica muito prejudicado. E ele é classificado o tempo todo. Então, entrou na unidade, de tempos em tempos, o juiz vai receber essa classificação do comportamento do apenado. Então, procure não só ter um bom comportamento, procure ter o melhor, procure ser uma pessoa solícita, se puder ajudar os agentes, né, que ali trabalham, se você conseguir, de alguma forma, colaborar para o funcionamento da unidade, faça. Eu sei que a realidade é nua e crua, que muitos abusos são praticados. Eu não sou uma pessoa com os olhos vendados, não. Eu sou, além de criminalista, faço parte de uma comissão que com frequência faz visitas em unidades prisionais. Então eu sei das mazelas do sistema carcerário, mas a gente tem, no momento em que você está nessa fogueira e que não há outra alternativa, o ideal é que você tenha uma maleabilidade, um jogo de cintura e possa fazer o melhor possível para sair o mais rápido do local onde você se encontra, certo? Então, portanto, tenha um bom comportamento. Outra dica importante, e essa é uma das principais também, existem várias formas de você preencher o seu tempo enquanto você está cumprindo pena, e esse preenchimento de tempo, ele vai interferir o quê? Na sua pena, vai fazer com que a sua pena seja diminuída. Um exemplo, por exemplo, é ótimo. Um exemplo disso é o trabalho. Você pode exercer um trabalho dentro da unidade, né? Em alguns casos, um regime semiaberto e algumas exceções do fechado, há a possibilidade do trabalho fora, né? E esse trabalho realizado, ele vai ser descontado da sua pena.
Há possibilidade também de você estudar dentro da unidade quando há cursos, né? Às vezes as unidades prisionais têm escola, têm cursos, elas oferecem. Eu sei que é mais difícil, principalmente nos dias atuais, mas algumas unidades oferecem. Mas se não oferecerem, hoje existem convênios de cursos online com o sistema prisional. Um deles é o SENED. Depois, se vocês quiserem mais informações, entrem em contato comigo através do WhatsApp, que eu forneço com muito carinho. E através dessas parcerias, o preso pode fazer cursos. Ele vai receber a apostila com a ajuda da família que adquire o curso, faz a compra. Isso é enviado até a unidade. O preso vai estudar a apostila, vai fazer uma prova, essa prova é corrigida e depois isso é levado ao juiz que acompanha o cumprimento da pena e é diminuída a pena por cada estudo. Existe também a leitura. A grande maioria das unidades prisionais dispõe de livros, né? Esses livros podem ser escolhidos pelos apenados. Os apenados fazem leituras. Depois da leitura, eles podem fazer uma resenha, que é um resumo, né, daquele livro que eles acabaram de ler. Isso também é corrigido e pode ser descontado da pena. E há ainda a possibilidade de se fazer o quê? De se fazer um Enem. O apenado pode fazer o Enem dentro da unidade prisional, né? Os que estão em regime fechado dificilmente conseguirão cursar a faculdade caso venham a passar no Enem, mas os do regime semiaberto podem. E o fato de você ter feito o Enem, mesmo que você não tenha passado, você não é obrigado a passar. O fato de você já ter a disposição de realizar o Enem, isso já reduz a sua pena. Eu já tive casos de clientes, né, que estavam aguardando o julgamento de um processo e conseguiram a progressão de regime antes do julgamento definitivo. Por quê? Porque enquanto estavam presos preventivamente, já estavam trabalhando, já estavam estudando, porque você pode acumular tarefas também. Você não precisa só estudar ou trabalhar, você pode fazer os dois. Então, todas essas atividades podem sim te ajudar e muito na redução da pena. Aí tem que ver o advogado ou o defensor público qual a unidade prisional onde o apenado está, quais são as atividades disponíveis ali e às vezes tem os próprios trabalhos internos da unidade, faxina, né? Às vezes o chaveiro que faz também algumas pequenas obras, pinturas na unidade. Existe várias funções ali. A maioria geralmente já está preenchida, mas a gente precisa procurar, né? Então, procure um trabalho, procure a leitura, procure estudar. Isso tudo vai facilitar, vai fazer com que a sua pena seja reduzida, sem contar que você não vai ficar o tempo todo olhando para o teto, né? Pensando no pior, porque não tem coisa pior na vida do que ficar privado da sua liberdade. É um desespero muito grande, né? Principalmente para quem está aguardando o julgamento. Acho que é um momento também muito desesperador. Bom, além dessas questões que eu já falei, existe também uma questão que é muito importante. O que acontece? Muitos presos, eles conquistam a progressão de regime, mas depois do prazo. Existe um prazo para progredir. Imagina que você vai conseguir sair do fechado para o semiaberto depois de cumprir 2/5 da pena. E no dia 13 de janeiro de 2024, você vai cumprir esses 2/5 da pena. Então, para que você consiga realmente sair do regime fechado para o semiaberto, para que esse seu direito seja atendido imediatamente, para que você não fique mais tempo no fechado do que deveria,
O que o advogado pode fazer? Ele vai saber ao certo, ele vai olhar lá o cálculo da pena, vai fazer a progressão, vai também calcular por conta própria, não só olhar o que está no processo de execução. E aí, no dia em que houver a progressão de regime, ele vai conseguir no dia 13 de janeiro de 2024. Então, no dia 12 de janeiro de 2024, eu já faço uma petição pedindo a progressão, dizendo, ou no dia 13, né, que é o melhor, no dia da progressão, eu peço para o meu cliente progredir. E aí eu estou assegurando que o funcionamento ocorra mais rápido, porque não é automático. Não é assim, passou o tempo, chegou no dia 13, progrediu. Não, infelizmente aqui no Brasil, em muitos estados, para progredir depende da manifestação do advogado. É o advogado que tem que fazer esse pedido diretamente ao juiz no processo de execução. Ele faz uma petição, protocola isso no CEU, que geralmente é o sistema que acompanha, e aí vai ter que ter uma decisão do juiz. Só que para ter essa decisão do juiz, passa pelo Ministério Público. Então, por exemplo, o advogado pede a progressão, vai para o Ministério Público, o Ministério Público se manifesta, depois vai para o juiz decide. E, além disso, é visto o comportamento carcerário também. É pedida a certidão para classificação daquele apenado. Então, olha o tempo que isso demanda. É claro que o apenado não vai progredir de regime na data certa em que ele tem direito. Então, para pelo menos tentar agilizar, se o apenado vai progredir, tem direito no dia 13, no dia 13, sem falta, faça essa petição. E não adianta fazer só a petição e dar entrada. Tem que ir agilizar. Vai até o juízo da execução. Aqui no Rio de Janeiro é a vara de execução penal. Vai tentar acelerar isso. Vai provocar que o processo vá para o Ministério Público. Se demorar no Ministério Público, vai até o Ministério Público e diz, olha, tem um pedido de progressão para ser manifestado. Vá atrás, corra, peça urgência, anda, né? Agilize o processo, porque se você esperar ele correr por conta própria, vai demorar, às vezes demora até mais de um mês. É um absurdo, mas acontece. E nenhum apenado deve ficar mais tempo do que deveria no regime mais grave. Se ele tem direito ao semiaberto, o correto seria ele ir imediatamente para o semiaberto logo depois que passou a data. Como isso não acontece na prática, nós, advogados, defensores públicos, devemos agilizar. Se você é familiar de um apenado que está sendo assistido pelo defensor público, vai até a Defensoria Pública e fala com o defensor. Olha, seu defensor, quando que o fulano de tal vai progredir de regime? O senhor pode verificar aí? Aí você anota a data e quando chegar nessa data, volta na defensoria, olha, o meu parente ele já tem direito à progressão. Por favor, faça o pedido da progressão. Fique cobrando também. Eu sempre falo aqui que o trabalho da Defensoria Pública é magnífico. Eles têm muito preparo, né? Mas, infelizmente, a sobrecarga de trabalho é enorme. São muitos processos. Então, se tiver um auxílio dos parentes, sempre será melhor. Ok? Então, já falei aqui para fazer a petição, despachar com o juiz, com o promotor. E uma outra coisa também, que essa aqui é um segredo, é uma estratégia, na verdade, que eu costumo adotar, não só para agilizar a progressão de regime, mas para agilizar qualquer decisão judicial. Às vezes, pessoal, para quem não tem prática em processo de execução penal, o processo, a decisão, demora meses, às vezes 3, 4, 6 meses para o juiz se pronunciar. E não é porque o advogado fica parado, não. O advogado vai até a vara de execução penal,
ele fica lá impulsionando, fala com a secretária do juiz, e aí a resposta que a gente tem é: ah, doutor, doutora, mas existe uma ordem de chegada. A sua petição tem outras na frente, então o juiz vai analisar as da frente. E aí isso demora 4, 5, 6 meses. E às vezes são pedidos importantíssimos. Então o que eu faço? Eu impetro um habeas corpus. Eu considero é constrangimento ilegal. Um apenado que já tem direito à progressão de regime, aguardar 4, 5 meses para realmente ser transferido para um regime mais tênue, que ele tem direito, porque o juiz tem muitos processos a serem examinados, isso é um absurdo. Então eu impetro um habeas corpus e o que acontece geralmente? Quando a gente faz um habeas corpus, o tribunal que recebe, ele pede explicações ao juiz do qual a gente está reclamando, que é a autoridade coatora. Então eu fiz um habeas corpus, falei, fulano de tal, juiz de direito da Vara de Execuções Penais, não apreciou o pedido de progressão de regime do meu cliente. Muito bem, aí o tribunal envia um ofício para esse juiz prestar informações sobre esse habeas corpus. Olha, o advogado está dizendo isso. O que você tem a dizer? Nesse momento, o juiz imediatamente defere e dá a progressão de regime quando ele considera cabível. Então, quando a gente impetra um habeas corpus, é uma forma também de agilizar, de forçar o pronunciamento do juiz, entendeu? É um artifício que eu utilizo quando eu já esgotei todas as tentativas amigáveis, quando eu já fui à VEP inúmeras vezes, quando eu já conversei com secretária, quando eu já fiz tudo que eu podia e amigavelmente eu não consegui. Então, aí eu impetro o HC. E aí, gostou desse vídeo? Espero que tenha sido esclarecedor. Ficou com alguma dúvida sobre progressão, sobre a agilidade dessa progressão? Se tiver, fica à vontade para registrar aqui seus comentários. Não deixa, por favor, de sugerir novos temas de vídeo para que eu possa fazê-los com carinho aqui para vocês, tá bom? E até sexta-feira com o nosso próximo vídeo, Beijo muito grande para você, fica com Deus. Boa noite, tchau.